Agora sim. Reloginho rodando. Bom dia, primeirão, né? Nessa manhã de quarta-feira, o clima tá gostoso, ainda mais um clima bom para a aula, não é não, galera? Então, hoje, então, peço a vocês que tenham em mãos o módulo 4, no capítulo 11, na página 13 e 14. Vamos falar sobre Machu Picchu. Sim, né? Machu Picchu, nós falamos muito deles, né? Nas aulas passadas, anteriores, né? Dos Incas, essa região andina. Então é o seguinte, vou começar a leitura, mas antes de começar, eu queria perguntar, Lari, Jadson, Bruno, Manu, vocês já foram para Machu Picchu? Vocês conhecem? Em primeirão? Nope. Não, né? Então vamos lá. Machu Picchu, patrimônio da humanidade, se alça nos Andes a cidade inca Machu Picchu. Assim ressaltou Pablo Neruda em seu canto geral. Sube a nascer comigo, hermano, dame la mano, desde la profunda zona tu dolor disseminado. Nos volverás del fundo de las rocas, no volverás del tiempo subterrâneo, não volverá tu voz endurecida, não volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fundo de la tierra, labrador, tejedor, pastor calado, domador de guanacos tutelares, albanil de andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machados, agricultor temblando em la semila, alfarrero em tu greda derramado, trade de la copa desta nova vida, vuestros viejos dolores enterrados. Tradução. Sob o nascer comigo, irmão, em tua mão estende-me da funda de tua dor disseminada. Não voltarás do fundo dos rochedos. Não voltará dos fundos dos rochedos. Não voltará a tua voz endurecida. Não voltará os teus olhos perfurados. Vem fitar da profundez da terra, lavrador, tecedor, pastor calado, domador de guanacos tutelares, pedreiros por andaimes desafiados, aguardeiros de lágrimas andinas, joalheiro dos dedos machucados, agricultor, tremendo na semente, oleiro em tua argila derramado. Trazei ao cálice lágrimas, não, trazei ao cálice desta nova vida as vossas velhas dores enterradas. Intihuatana. Intihuatana significa pedra onde o sol está amarrado. Momento sagrado é um relógio de sol com uma agulha no meio, na qual acontecem rituais célebres relacionados com os solstícios e os equinócios. Então, solstícios e equinócios. Equinócios é quando tem uma igualdade de iluminação, né? Então, vejam, e zona agrícola, formada por terraços de cultivo, nós vimos isso, né? Localizada ao sul e é separada da área urbana por uma parede, um famoso fosso e uma escada. Está aqui ó, a setinha, vocês dão para perceber isso. Olha aqui os degraus, né? A agricultura de terraços. Armazém era uma casa de 2 andares destinadas a servir como um depósito de alimentos. Tinha plantas, peixes, grãos, hortaliças e peles e eram empilhadas ordenadamente sobre o solo em diferentes grupos.
Descobridor, amante de arqueologia, o explorador americano Hiram Bingham, né, 1875 a 1956, estava interessado em lendas criadas em torno de Victus, último refúgio inca contra os invasores espanhóis, nas selvas de Vilcabamba, no Peru. Em 1911, ele foi para a região com o seu guia melhor, né? Ou com o seu guia Melchor Artega, em 24 de julho, atingiu o topo da colina chamada Machu Picchu, onde encontrou intacta a cidade, onde encontrou intacta a cidade, é porque a letra é muito pequenininha, velho. Ou seja, pouco depois ele contratou uma equipe para escavar o lugar, levando aos Estados Unidos a notícia das primeiras descobertas. Casa do Inca. Casa dos Incas era uma residência de características especiais, dispunha de um quarto privado, um banheiro e uma área verde privada com um jardim. Templo del Sol era uma construção circular onde estava um altar com uma linha esculpida em seu centro, no solstício de junho, com uma incrível precisão dos raios do sol, caem perpendicularmente sobre esta linha. Então, aqui nós temos também, né, a colina, 2, o rio Urubamba, 3, Porta do Sol, 4, Machu Picchu, 5, colina Machu Picchu, 6, Puiú Patamarca, 7, Rio Aobamba e 8, Salcantaya. Salcantaya. Então eu ia pedir para vocês lerem, mas o seguinte, como temos algumas palavras aqui, né, pouco difíceis, aí eu preferi me arriscar. Então vamos lá, Ainda Arielle bem que eu não chegando. sei espanhol. Não, mas a gente encara. Na imagem acima tem uma escadaria das fontes, 2 templos principais, Intihuatana, o 3, 4, Praças das Três Janelas, 5, Terraços de Agricultura ao sul, 6, Setor do Povo, 7, Setor de Manutenção, 8, setor de Prisões, 9, Setor de Construções e 10, Setor das Três Portas. Isso é muito comum, né? Essas portas de cada cidade. Salvador também tinha muito isso. Bom, esse dever eu vou passar hoje na página 16, né, para vocês fazerem e talvez outros. Mas vamos dar sequência, vamos para o sistema colonial espanhol, galera. É essa a nossa aula sobre o sistema imperial espanhol. Então eu tenho que abrir aqui, eu vou abrir, que vai falar, nós já falamos, né? Nós falamos muito sobre os astecas, maias e incas, né? Que era a conquista da América Espanhola. Nós falamos muito nas aulas anteriores, vocês viram comigo. Hoje vamos dar sequência e nós iremos falar, né, justamente sobre como foi isso. Vocês chegaram a pesquisar as palavras? Sim, Sim? Muito bem. Você enviou, Manu? eu não lembro, acho que sim. Ah, você não lembra? Você acha que sim? Mas tá no meu caderno, se quiser eu mostro. Ah, então não. Você vai falar para mim, então, o que seria cosmogonia. Cosmogonia. Tá, peraí. Cosmo é o universo. Gonia seria o quê? Seria uma doutrina, né? Que explicava a origem do universo. Me diga uma coisa, o que seria imolação, Manu?
Eu vou ir falando para vocês aqui. Nossa, desculpa, André, porque essa matéria tá ruim de achar. Imolação, nós vimos que, né, esses povos pré-colombianos, eles faziam sacrifícios aos deuses. Era exatamente isso. Vamos outra palavra, na rua. Na rua, né, não é você estar pela rua. Na rua era o povo nativo americano que habitava a alta planície mexicana, beleza? Vamos lá, outra palavra, xixa. Xixa era uma bebida alcoólica, né? Andina feita da fermentação da mandioca, do milho, mel e água. Ela, né, ela tinha um grande teor, assim, deixava você legal. Pois bem, a coca não era Coca-Cola, era uma planta andina, né, aonde eles tinham aquela questão, assim, até hoje tem um costume de mascar a planta da coca. E ela era da família Eutoraxella. Então, ou seja, era de estimulante, né? Ou seja, contra a fome, contra o frio, contra o cansaço. Então, ou seja, é a planta que dá origem, né? A planta da coca mesmo. Pois bem, vamos lá, continuando. Arcebispado, você botou o quê, Manu? Era um território eclesiástico sobre a jurisdição de um arcebispo. Boa. Então, ou seja, ficava pelos clérigos da igreja. Boa, Manu. Sincretismo, o que seria sincretismo? Função de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Muito bem. E para finalizar, nós falamos muito dele, né? Tlaxcalano. Tlaxcalano. O que seria o Tlaxcalano? Foram uma das primeiras grandes civilizações organizadas. Eles viviam junto Boa. com os grandes impérios astecas, sendo a última cultura que não era permitida subjugar. Muito bem. Pô, Manu, tá de parabéns. Então, galera, vamos dar início agora à nossa aula. Espero que todos vamos compartilhar. A tela acho que já está compartilhada aí para vocês. Só vou ampliar aqui a tela agora. Deixa eu ver se vai. Bom, foi. Então vamos lá, sistema colonial espanhol. Aqui eu tenho, né? Eu tenho uma imagem, uma ilustração, onde vocês vão ver os espanhóis chegando, né? Estando ali naquelas áreas do Novo Mundo, né? Ou seja, aqui da América. Após o desembarque na América, sim, da invasão, né? Os colonizadores vindos da Europa, inclusive, chegaram a batizar as terras recém-conquistadas de Novo Mundo. A época, nesse momento, tomava rumos o processo de colonização do novo continente. Por que colonização? Porque tinha gente morando aqui e os espanhóis vão chegar e vai colonizar e vai tirar proveito disso. Esse se dava por meio de exploração de bens naturais, né? E também através da criação de estruturas administrativas. Nós veremos que estruturas são essas na aula de hoje. Já fixados na América, já que instalados na América, e tendo dado o pontapé inicial da colonização, os espanhóis traçaram a montagem do sistema colonial espanhol, cujo processo se deu por meio de o quê? Repartimentos. Nós veremos o que seriam esses repartimentos, das encomiendas, das haciendas também, e também da mita. Mas calma que eu vou explicar isso tudo para vocês. Vem comigo. Repartimentos. Repartimientos. Não é repartimentos, é repartimientos, porque está em espanhol. A extração de metais preciosos era algo primordial, lógico, lógico. O que eles queriam era buscar metais. Tanto que é que eu falei para vocês, pelo Tratado de Tordesilhas, pelaquela linha imaginária, aonde a parte de Portugal e a parte da Espanha, que foi dividida, a parte de Portugal, que hoje é o Brasil, né, ainda nós estávamos ainda no Neolítico.
Já a parte da Espanha já estava na Idade dos Metais, porque eles já estavam fazendo o quê? O que é que eles estavam fazendo? Extraindo o minério. Pois bem, de tal forma, de tal modo que os repartimentos consistiam a primeira estrutura de organização, né? Com a finalidade de explorar tais riquezas provenientes do minério. Então, eles estavam aí, gente, tanto que é que a primeira coisa que eles querem saber é onde estão as riquezas, né? Tanto é que na carta de Caminha não fala, ele falou, ó, não vi nada de ouro nem prata, mas a única riqueza que eu vi aqui são, né, velho, o povo que se educar, catequizar, bons frutos darão. E o processo de extração desses metais fluiu rapidamente, uma vez que os nativos do território da América, ocupado pelos espanhóis, tinham bom domínio das técnicas de extração, então eles já faziam isso. Então vejam, o que é que eu quero dizer para você, ó, que está aí meio dormindo, né? Ou seja, que está querendo ver Manu cantar novamente, né? Na próxima gincana, mas presta atenção nisso, que isso daqui é importante para você saber. Ou seja, já os nativos, ou melhor dizendo, os ameríndios da parte lá da Espanha, eles já extraíam minério, como eu falei. Então, eles já estavam onde? Na última fase da pré-história, que é o quê? Que é o quê, galera? Idade dos metais. Vamos lá participar, hein? Então, eles já dominavam isso, essa extração, essa exploração dos metais. Enquanto os nossos indígenas aqui no Brasil, a galera estava no Neolítico ainda. No Neolítico. Beleza? Então, vem comigo. Encomiendas. Encomiendas. Galera, pasme. Aqui eu estou vendo aqui como era esse processo de encomenda. Era uma troca, galera. Era uma troca. Um encomiendeiro, que era um espanhol, né? Ele fazia um acerto com o indígena, porque a mão de obra aqui no começo era indígena. Mas a resistência indígena, né, velho? Eles não aceitavam esse domínio, isso é ver essa matança como aconteceu. Bom lá, encomenda significava recomendar ou delegar. As encomendas representavam um sistema semelhante ao repartimento, certo? Era mais ou menos parecido, porém, sendo mais aprimorado. Então, presta atenção para não confundir. Nesse tipo de estrutura, as negociações foram estabelecidas entre espanhóis e os líderes tribais, né, dos habitantes nativos. Daí por diante, a mão de obra passou a ser aplicada na exploração de metais e também no cultivo de pequenas lavouras. Então, a encomenda era quando o indígena trabalhava na fazenda ou na mina, extraindo minério ou também nas plantações, beleza? Nas fazendas. Entretanto, os encomendeiros tinham que respeitar determinadas regras impostas pelos colonos, entre as quais a de não tomar para si o controle das áreas indígenas. Então, eles não poderiam tomar aquelas áreas. Era um acordo. Em troca disso, tudo os espanhóis ofereciam. Educação religiosa católica aos nativos. Então, o que é encomenda? Presta atenção, primeiro. Encomendeiro era o espanhol. Ele falava: olha, nativo, vem cá, você. Você irá trabalhar na minha mina ou na minha fazenda. Em troca, eu vou te dar, né, ensino religioso e também remédios ou roupa. Porém, na maioria das vezes, o indígena, ele trabalhava tanto na mina quanto na fazenda, mas na maioria das vezes, galera, o encomendeiro, ou melhor dizendo, o espanhol, ele não cumpria com a palavra dele. Então, o indígena ficava a ver navios e não recebia nem ensino religioso, nem medicamento e nem assistência, né? Ou alimento ou alguma roupa. Pois bem, professor, como roupa assim? Não, de repente para o frio, né? Então vejam só, mas eles não tinham essa questão, né? Então vejam só, o encomendeiro, o espanhol, ele prometia, né, uma ajuda, um auxílio
de medicamentos e ensino religioso e alguma outra coisa que necessitasse, mas não arcava, não cumpria com o acordo. Pois bem, haciendas, vocês estão vendo aqui na foto, haciendas, galera, é uma fazenda. Significa fazenda ou estância, a mesma coisa. As haciendas consistiam em um sistema de lavouras de grande porte, denominados plantations. Então, vejam, plantations, galera, é quando é uma grande propriedade de terra, olha atenção, grande propriedade de terra, aonde só planta uma única cultura, ou só algodão, ou só fumo, ou só chá, ou só batata, ou só cacau, né? E a mão de obra é escrava. Então, voltando aqui, plantation, grandes propriedades de terra, aonde a mão de obra é escrava e só planta uma única cultura. Nessas áreas, cujos proprietários eram classificados como latifundiários, donos de grandes propriedades. Era mais comum o cultivo de apenas uma espécie de vegetal, a monocultura, como eu falei anteriormente. Alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida? Não. Nas Não. fazendas ou nas haciendas, a mão de obra era forçada e inspecionada de forma rigorosa pelos seus proprietários, ou seja, né, pelos capangas dos fazendeiros, né, do fazendeiro espanhol, que submetiam os trabalhadores a dependências econômicas e sociais. A cana-de-açúcar, por exemplo, era um tipo de planta mais cultivado nas áreas da América Espanhola. Vocês verão comigo, é mais na região, né, central, né? Ali que é onde eles tinham os grandes engenhos de cana-de-açúcar. E aí eles vão precisar de uma mão de obra e vão explorar essa mão de obra. Aí vocês vão ver que vai acontecer, né, uma queda da população indígena, uma resistência também, e aí eles vão ter que contratar uma nova forma, uma nova mão de obra para todo esse trabalho, né? Pois bem, a mita. Uma das. Olha, eu não posso confundir mita com encomienda. Mita é quando você ganhava um baixo salário, um pequeno salário, para trabalhar, era um mísero salário, para trabalhar ou na fazenda ou na mina. Uma das modalidades de trabalho utilizada pelos espanhóis foi a mita, que também era conhecida pelos nomes de repartimento ou cautequil. Nesse sistema, gente, na prova ou alguma coisa, é só mita, certo? Então, veja, nesse sistema, amplamente empregado na extração, no beneficiamento de minérios, os índios eram escalados por sorteio para uma temporada de serviços compulsórios, ou seja, compulsórios é quando eles vão explorar a mão de obra, né? Por sua vez, os trabalhadores recebiam uma baixa compensação salarial pelo trabalho desenvolvido nas fazendas e nas minas. Eu botei minas 2 vezes, né? Nas minas. Após o fim da jornada, ainda recebiam uma quantia de minério conhecida como partido. Então, partido é quando eles recebiam um pouco do minério como forma de pagamento. As lastimáveis condições de vida proporcionadas por esse tipo de relação de trabalho acabou gerando uma severa diminuição na população indígena dessas regiões e fazendo que a mita fosse o quê? Desaparecendo. Então vejam a crueldade dos espanhóis para com os ameríndios, os índios americanos, porque eles estão aqui no continente americano. Então, o que é engraçado, galera do primeirão, que a gente se espanta. Os espanhóis foram terríveis. Mas os portugueses fizeram a mesma coisa. E, às vezes, se a gente for parar para pensar, nós brasileiros também fazemos as mesmas coisas, né, velho? Onde o indígena não tem direito a uma terra produtiva, nós colocamos ele em algumas aldeias improdutivas, né? E essa é uma das realidades que
que estão aí bem presentes, né? Se vocês forem ver, os índios buscam uma paz, uma reserva, né? Então, ou seja, uma reserva onde eles possam ter a água, possam ter, né, o alimento, possam ter a árvore, possam ter... Porque, vejam, é uma diferença. A terra é respeitada pelos indígenas, eles respeitam a terra. E já o homem branco vê na terra o que, galera? O que é que eles veem na terra? Uma probabilidade de lucrar, de lucro, de capitalismo. Veja se não é assim. Pois bem, há uma floresta, uma reserva. Às vezes a pessoa vê e fala, poxa, essa reserva perto da praia, isso aqui daria um excelente resort. Pessoas iriam pagar fortunas para ficar aqui alguns dias, uma semana, né, 15 dias. Estou mentindo ou não? Claro que não, querer dinheiro, né? Não é isso? Então, veja, um homem branco, infelizmente, ele age através do capitalismo. O que é o capitalismo? O capital, o lucro. Exemplo, hoje é bem assim, não é, Manu? Mas exemplo, Manu, você foi para São Paulo e você comprou caixas de canetas, Bics. Lá você pagou 40 centavos e você está vendendo aqui em Ilhéus a R$ 1. Você está ganhando 60 centavos em cada caneta. E é isso que move o mundo, é ou não é? Gente, para ter mais lucro, bota até de 1,50, Bota um R$ 2. ágio, às vezes, né, quer tirar o dinheiro da passagem. Se bem que você ganhando 60 centavos por caneta, você já tirou o dinheiro da passagem, tirou o lucro. E tem gente que bota um e pouco, quer ganhar muito mais, né? Pois bem, e é assim que move as coisas, né? O mundo, uma boa parte do... Engraçado que um vai tirando do outro. Exatamente, uma boa parte do mundo é capitalista. Tanto que é que agora, nesse momento, nós estamos aí, né, aguardando, né, quem será o presidente americano, norte-americano, quem será o presidente dessa grande potência capitalista. Porque, pô, professor, mas por que você está falando isso? Tem a ver com o nosso assunto. Tem a ver com o nosso assunto. Porque é o seguinte, se está falando da questão do capitalismo, aonde os espanhóis vão querer tirar proveito, sugar as riquezas, né, para lucrar com isso, pois bem, quando eu falo do capitalismo, né, da questão de você consumir, que é onde, né, as pessoas vêm vender, através disso ganhar o lucro delas. Então, me diga uma coisa, é muito fácil hoje a gente chegar, abrir o nosso guarda-roupa, ou olhar para a nossa casa, para o nosso banheiro, para qualquer parte da nossa residência e ver algum objeto norte-americano ou algum objeto europeu ou estrangeiro. Aí que a gente começa a perceber como nós consumimos tantos produtos. Manu, você teria aí fácil algum objeto, algum produto que você comprou de fora, que não é produzido no Brasil? Eu acho que não. Não? Você não tem nenhuma maquiagem, nenhuma roupa que é grife, você não tem nenhum sapato de grife, Manu, você não tem nenhum perfume, shampoo, uma joia, uma televisão, um rádio, um celular, um fone, Ah, isso aí eu tenho, um mas batom. tenho tudo isso. Ah, tá vendo? Então, se a gente olhar, a gente vai ver que o capitalismo está presente aqui no nosso dia a dia. E querendo ou não, nós estamos na escola querendo, né, buscar informações, produzir conhecimento, passar no Enem, né, conseguir uma boa profissão para podermos ter uma vida tranquila e proporcionar para nossos filhos, para nossa família, né, bens de consumo, ou se não uma vida estável, boa, uma boa moradia, uma boa escola, assistência médica, não é isso mesmo? Então, é dessa forma. Então, a mita vai ser extinta. Então, vejam só, sendo assim, galera,
Sendo assim, a mão de obra africana vai começar a chegar. Mas essa parte eu vou falar na segunda aula. Vou dar um tempinho para vocês beberem água, irem no banheiro. E já já eu estou voltando, beleza? Fechou? Yes. Então, volto em 4 minutinhos, beleza? Tá. Olá!